Louvado seja Deus. Podeis tomar assento, meus irmãos. Mais uma vez eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu estava no azeite aí, né, irmãos? Assim mesmo. Eu confesso aos irmãos que eu amo a palavra de Deus. Tenho um amor pela palavra muito grande. E eu estou começando, já entrei numa fase que eu começo, às vezes, só a pensar nas coisas de Deus lá em casa mesmo. Às vezes, sem abrir a Bíblia, mas pensando naquilo que a palavra de Deus revela para nós, e aí eu começo a chorar. Outro dia eu estava me lembrando de um pastor que eu conheci. Ele já tinha uma idade, né, um pouco avançada. Pastor João Batista, não sei se você lembra. Ele era o pai do pastor Jadiel. E ele era bastante idade, quer dizer, devia ter uns 70 por aí, 70 e pouco. Mas ele já não tinha assim muita cognição motora, né? Isso é assim que fala, né? Tinha alguns problemas. E às vezes ele sentava lá no púlpito, né? E no decorrer do culto, eu via ele chorando muito. Eu não entendi. Estou convertido, eu ficava ali olhando, chora. E quando a gente vai começando a compreender, quando o Espírito Santo começa a nos dar o entendimento das coisas, muito obrigado, das coisas que são de cima, irmão, você começa a sentir essas emoções fortes, porque você começa a perceber que as coisas que são do alto, elas têm uma importância muito maior, porque nós não conhecemos ainda tudo aquilo que está reservado para nós. E eu creio que o apóstolo Paulo, quando ele contemplou a grandeza e a glória que lhe foi revelada, eu creio que ele se derramou em lágrimas também, porque as coisas de Deus, elas são excelentes. A nossa vida espiritual, ela é um termômetro na nossa vida. Nós precisamos ser mais espirituais do que carnais. Apesar de sermos falhos, pecadores, né? Termos essa consciência, esse entendimento, mas naquilo que é revelado e naquilo que é manifesto pelo Espírito aos nossos corações, isso nos faz entender que o plano de Deus para nós é incomparável, irmãos. Muitas das vezes nós não damos importância o quanto deveríamos dar em tudo aquilo que Deus tem proposto e irá cumprir em nossas vidas. Quando Ele nos selou com seu Espírito, foi para que nós pudéssemos verdadeiramente compreender o grande amor do nosso Pai. Eu confesso que eu estava com uma outra mensagem, eu estava com uma outra palavra aqui, em Lucas. Eu vi essa mensagem durante a semana e achei ela muito impactante e me despertou bastante. Já tem muito tempo que eu não prego sobre essa mensagem, mas
na hora em que nós estávamos aqui louvando os hinos da harpa, me veio ao coração e eu abrir aqui em João, capítulo 7, e o Espírito Santo falou algo comigo e que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Nós vivemos, amados irmãos, os últimos dias da igreja, é a realidade. Tem falado sobre isso. Deus tem revelado para muitas pessoas, Deus tem falado com muitas pessoas acerca desse tempo, mas ainda percebemos que existem muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas, que estão desapercebidas, que estão envolvidas com tantas outras coisas e não se apercebem do tempo que está em andamento e que se aproxima a vinda de Jesus para buscar a sua noiva. Esse texto, amados irmãos, nos chama a atenção em alguns aspectos. Muitas mensagens nós temos aqui. Nós vemos a situação de Jesus, não é? Ele já não estava mais pela Judéia, mas preferiu ficar lá pela Galiléia. E os seus irmãos não compreendiam, não discerniam que tempo era aquele, a sua família. Jesus era o irmão mais velho, né? E se nós formos conjecturar um pouco, provavelmente alguns dos seus irmãos achavam que Jesus queria ser melhor do que os outros. É brincadeira. Querer dizer que é o filho de Deus, pô. Hein? Ele achar que é o filho de Deus, ainda que com todos os milagres e as coisas que ele fazia, né? As pessoas, muitas das vezes, não compreendiam que aquilo tudo vinha da parte de Deus. E se não fosse pela mão de Deus, nada daquilo aconteceria através de Jesus. Então, seus irmãos insinuaram, né? Nós vemos aqui no texto, para que ele fosse para a Judéia, pô. Mas simplesmente na Judéia estavam procurando para matá-lo. E os seus irmãos diziam, vai lá para a Judéia, vai lá, te mostra lá. Como nós vemos aqui, né, no versículo 3, disseram-lhe, pois seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Vai lá, mostra, te revela. Nós vemos que uma grande parte daquele povo que acompanhava Jesus já não acompanhava, já tinha se afastado de Jesus, simplesmente pelo fato de Jesus ter falado uma verdade para aquele povo. Oh, glória! Em muitas igrejas, amados irmãos, as pessoas não vão por causa de Jesus. Elas não vão para oferecer o seu culto racional ao Senhor. Elas não vão para adorar a Deus. Elas vão porque estão interessadas em alguma coisa, em alguma bênção. Elas vão porque precisam que uma porta se abra, que um milagre aconteça. Elas vão porque estão precisando de algo no âmbito material. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Jesus havia multiplicado
os pães, os peixes, e aquela multidão achou aquilo o máximo. Mas aí Jesus, no capítulo 6, versículo 26, aqui em João mesmo, ele vai dizer assim: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. E Jesus vai trazer aqui um discurso muito forte, mostrando a sua posição como o verdadeiro pão que desceu do céu. E a coisa ela fica tão grave nesse momento, que aqui no versículo 66, do capítulo 6 de João, diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, aos apóstolos, aqueles que ele havia escolhido: quereis vós também retirar-vos? A coisa ficou grave, irmãos. O diálogo ficou tenso. A conversa ela se tornou mais franca. Nós vemos hoje um evangelho só de bênção. Hoje nós vemos um evangelho de só prosperidade. Um evangelho de que tudo vai ficar bem. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a nossa confiança em Cristo Jesus é que realmente um dia toda lágrima será enxugada do nosso rosto. Mas enquanto esse dia não chegar, meus amados irmãos, vamos levar em consideração a palavra de Jesus, aqui mesmo no livro de João, quando ele diz: no mundo tereis aflições. João 16, se não me falha a memória, versículo 32 ou 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Porque as pessoas hoje elas estão dando as costas para Jesus por muito pouco. Pastor, estou esperando uma bênção já tem muito tempo e essa bênção não chega. Ah, vou desistir. Eu vou parar. Aleluia. No versículo 70, para vocês terem uma ideia desse discurso, para nós entrarmos na mensagem, capítulo 6 de João, versículo 70, diz assim: não vos escolhi a vós, os 12? Eu creio que Jesus olhou para os 12 e falou: ó, vocês também querem seguir o caminho de vocês? Que aquela multidão que vinha acompanhando Jesus já não estava mais ali com ele, porque ele falou a verdade. Ele conhecia o coração daquelas pessoas como ele conhece o meu e o seu nesta noite. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas dificuldades. Ele conhece tudo a nosso respeito. E eu diria a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ele nos conhece muito mais a nós do que nós próprios nos conhecemos. E aqui o Senhor Jesus disse assim: não vos escolhi a vós, os 12. Imaginou, Oliveira? Que palavra é essa? Será que é para trazer discórdia? Não. É para trazer reflexão.
É para nós entendermos e compreendermos que estamos sendo chamados pelo Senhor para algo grandioso. Não é tão somente para fazermos parte de uma multidão, mas é para desfrutarmos de todas as bênçãos que Ele tem preparado para nós. E um de vós é um diabo. Jesus estava se referindo a Judas Iscariotes, que o haveria de trair dali a poucos dias. E agora os seus irmãos o induziam a que fosse para a Judéia, porque é lá que estavam precisando de Jesus. Mas é lá que estavam querendo matar Jesus também. E os seus irmãos, com certeza, como diz o texto, estavam querendo que Jesus fosse ao encontro da morte. Você não é o bom? Você não diz que é o Filho de Deus? Hã? Uma obra que você faz, vai lá. É lá na Judéia que é o teu lugar. Amados, o texto é tremendo. O texto é maravilhoso se nós formos percorrer as coisas que esse texto nos revela. Mas eu acho uma coisa interessante diante disso tudo, né? O versículo 5 diz assim, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Por isso podemos fazer essa conjectura que estamos fazendo. Tentando entender por que os seus irmãos o induziam a que ele fosse para a Judéia, que lá estavam procurando para matá-lo. Mas o versículo 6, ele vai dizer assim, ainda não é chegado o meu tempo. Jesus tinha plena compreensão daquilo que estava proposto para ele, do plano de Deus, da vontade soberana do Criador. Jesus tinha pleno entendimento de tudo aquilo que Deus ia realizar através da sua vida, do seu sofrimento, da sua dor, da sua angústia, da sua morte. Mas também ele sabia que o Pai não o deixaria no Seol. Ele sabia que o seu Pai não iria deixá-lo preso à corrupção, preso à morte, esperando lá no Seol, como muitos estavam, mas que ao terceiro dia ele o ressuscitaria. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não estava ali para cumprir a orientação dos seus irmãos. Ele não estava ali para agradar os seus irmãos. Ele não estava ali para dar ouvido àquilo que os seus irmãos pensavam a respeito dele. Mas ele estava ali para cumprir a vontade soberana do Pai. Jesus sabia exatamente o que iria acontecer. Esse texto é um texto longo. É um texto que revela muitas coisas. É um texto que nos traz uma compreensão bem clara
acerca da vontade de Deus em relação ao Senhor Jesus. Mas nós queremos destacar aqui, amados irmãos, dentro do versículo que nós lemos, cadê o versículo aqui, meus irmãos? Eu li 27, né? O 7. O mundo não vos pode aborrecer. Obrigado. Mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Oh, glória. Aleluia. Servimos a Jesus. Somos testemunhas de Jesus. O que testemunhamos de Jesus? E por que servimos a Jesus? Porque fomos alcançados pelo amor de Deus. E por esse amor fomos libertos da escravidão do pecado. Por esse amor chegamos à compreensão e ao entendimento do plano eterno que Deus tem para cada um de nós. Mas muitas das vezes parece que o mundo quer nos envolver. Muitas das vezes parece que o mundo quer dizer para nós como nós devemos viver. Muitas das vezes nós estamos dando ouvido a coisas que não diz respeito e não revela a vontade soberana de Deus. Porque ainda não compreendemos claramente. E muitas das vezes alguém diz, não, faz assim, faz assado, vai para cá, vai para acolá, faz isso, faz dessa forma, que vai dar certo, faz desse jeito. E nós nos esquecemos de que servimos a Jesus Cristo. O mundo hoje não é diferente daquele tempo, não, irmão. Preste atenção. Grave isso no seu coração. O mundo hoje não é diferente. É um pouco pior. Nós sabemos perfeitamente que os tempos estão sendo abreviados e preparados para o governo do anticristo. Para que ele governe. E tudo que nós vemos no mundo são estratégias de Satanás para que ele venha reinar por um pouco de tempo. E isso vai acontecer porque é bíblico. Mas a igreja de Cristo, a igreja que foi lavada pelo sangue de Jesus, esta está atenta às coisas que estão acontecendo. E ainda que nós tenhamos aflições neste mundo, ainda que enfrentemos dificuldades, problemas, adversidades, a nossa visão não é a visão do mundo. A nossa visão é a visão de Cristo Jesus.
É Ele quem determina todas as coisas. É Ele quem estabelece todas as coisas. Nós não pactuamos com as coisas que o mundo está praticando. Nós não pactuamos com as diversas formas de pecado que o mundo está abraçando e que em muitos lugares, igrejas, estão sendo omissas. Coniventes com a prática do pecado. Pastor, por que o senhor está falando disso agora? Porque nós estamos chegando no momento final. E nós precisamos estar mais atentos do que nunca. Nós precisamos estar mais firmados em Cristo Jesus. Jesus fala aqui no versículo 7, para os seus irmãos, quando ele diz, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Esse diálogo, Jesus estava falando com a sua família, os seus irmãos, aquelas pessoas que não compreendiam o plano de Deus na sua vida, com aquelas pessoas que estavam ali convivendo com ele, mas que não tinham compreensão do chamado de Deus para a vida dele. Era só o irmão mais velho que provavelmente estava querendo ser melhor do que os outros. Jesus, o mundo não vos pode aborrecer. Vocês estão vivendo no mundo. Eles estavam vivendo conforme o mundo. Eles estavam pensando conforme o mundo pensava. Eles estavam praticando aquilo que o mundo praticava. Eles não tinham compreensão daquilo que estava diante deles, do Filho de Deus. Mas ele me aborrece a mim. Oh, aleluia! O mundo aborrece Jesus até hoje. E hoje muito mais, irmãos. Quando nós olhamos para as coisas que estão acontecendo nesse mundo, as atrocidades, as injustiças, as coisas terríveis que o homem tem feito, as abominações que têm ocorrido em toda a face da terra, nós percebemos como o mundo está distante do Criador. E é por isso, irmão, que nós não temos nenhum vínculo com esse mundo. Nós somos peregrinos nessa terra. Não permita que o mundo lhe envolva com as suas ações, com as barbáries que ele tem produzido. Jesus está voltando. O dia do Senhor está próximo. E nós precisamos nos aperceber disso. Os irmãos de Jesus não sabiam o que ia acontecer. Mas Jesus sabia. Jesus conhecia exatamente
E uma coisa que nos chama a atenção também, aqui nesse texto, tem muitas mensagens poderosas, mas eu quis me deter somente nesse versículo, que é o versículo 7, quando diz: porquanto dele testifico que as suas obras são más. Oh, glória a Deus. As obras do mundo são más. Aquilo que o mundo faz é mal aos olhos do Senhor. Aquilo que o mundo pratica e aquilo que o mundo influencia as pessoas a fazerem e praticarem são abominações diante aos olhos do Senhor. Por isso nós precisamos entender que somos testemunhas de Jesus, servos de Jesus. Testificamos do grande amor com que o Senhor nos amou. Da libertação que o Senhor realizou em nosso favor. Pela morte de Jesus lá na cruz do Calvário, fomos libertos. Libertos do engano, da mentira, do pecado, das astutas ciladas de Satanás. Mas precisamos verdadeiramente estar com Jesus. Nos firmarmos cada dia mais e mais com Jesus. Deixa o mundo viver a vida dele lá. Deixa o mundo seguir o seu destino. Deixa o mundo seguir o seu curso. Mas nós temos um outro destino. A Igreja de Cristo está sendo preparada. A Igreja de Cristo está sendo despertada para esse momento tão glorioso que se aproxima. Às vezes você vai chamar alguém que está dormindo e você bate lá na porta, ele não ouve. Você bate mais forte, ele não ouve. Aí você tem que bater mais forte. Fulano, acorda! Está na hora! Levanta! Se você não acordar agora, você vai se atrasar, você vai ficar. É hora de despertar, igreja, para o chamado do Senhor. É tempo de você sentir a presença do Espírito Santo arder em seu coração. É tempo, igreja, de você sentir o mover do Espírito Santo no seu coração. Não podemos ser mornos, de forma alguma. A Igreja de Cristo, ela tem um parâmetro de vida. Ela tem um espelho. Quando falamos de igreja, um grupo de irmãos reunidos em um santuário para oferecer a Deus o seu sacrifício de louvor,
a sua adoração. Nós precisamos de pessoas que verdadeiramente estejam olhando para Jesus em espírito e em verdade, que estejam adorando a Deus em espírito e em verdade, com um coração quebrantado, com um coração contrito, buscando verdadeiramente, aleluias, a presença do Senhor em suas vidas. Deus está olhando para a face da terra. E Deus está contemplando os seus filhos que verdadeiramente têm compromisso com Ele, que se desapegaram do mundo. Ainda vivemos nesse mundo, mas não temos parte com este mundo. A Igreja de Cristo está sendo literalmente separada das coisas deste mundo. Cuidado com aquilo que está te influenciando na tua caminhada de fé. O Espírito Santo de Deus está verdadeiramente nos instruindo e nos orientando a olharmos para o alto, olharmos para Jesus, a buscarmos verdadeiramente as coisas que são de cima, a valorizarmos o plano eterno. Porque é este plano que é excelente para a nossa vida. O plano terreno, as coisas terrenas vão perecer. Vai chegar o fim. Aquilo que muitas das vezes o mundo está te mostrando, até com um certo brilho, até você pode imaginar que aquilo é bom, é agradável. Não se engane. É perecível. Vai acabar. Vai ser destruído. Mas aquilo que Deus tem preparado para nós, lá na eternidade, não tem fim. É um plano excelente. É algo grandioso. É algo glorioso. Tome uma posição com Deus. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu ainda não compreendo, mas eu quero que o teu Espírito venha me conduzir. Eu quero, Senhor, que a tua mão esteja sobre a minha vida para me guiar, para me conduzir, para direcionar os meus passos em tua presença, Senhor. Clame ao Senhor, irmão. Não fique olhando para o mundo e admirando as coisas que eles estão fazendo, que eles estão propondo. Muitas pessoas estão ainda presas, acorrentadas com as coisas que o mundo está oferecendo, contemplando os manjares que o mundo oferece. É tempo de despertar, igreja. É tempo de despertar. Quando a trombeta tocar, não haverá mais tempo. O tempo é hoje, é agora. Daqui a pouco pode ser tarde demais. Então, a mensagem para nós nesta noite é olhar para Jesus sempre. Estar com Jesus em todo o tempo.
confiar, porque a vitória certamente vai chegar. Quando alguém vier dizer para você alguma coisa diferente disso, não dê ouvido. Não dê ouvido. Porque é engano. Continue olhando para Jesus. E certamente o grande dia do Senhor será de glória na tua vida. Será maravilhoso para ti. E quando Jesus voltar à igreja, muitos irão chorar, muitos irão dizer: por que eu não dei ouvido àquelas mensagens? Por que eu não dei crédito à palavra que me foi dada? Não vai ter mais tempo. Tempo é hoje. Tempo é agora. Tome uma posição com Deus hoje, no teu coração. Fale com o Senhor. Ele vai te escutar. Ele vai te ouvir. Nós passamos a cada dia, irmão, estarmos fortalecidos na presença de Deus, em Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade que tive nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.